Quem é aquele que conduz o nosso coração ao local certo quando nos desviamos? Quem de fato pode restaurar a esperança quando o coração chora? Quem pode de fato nos trazer a justiça que tanto nós precisamos? É isso que veremos agora sobre o servo do Senhor. Olá! Quero deixar a você uma pequena meditação no segundo cântico do servo do Senhor, que se encontra na profecia de Isaías, capítulo de número 50, versos 4 a 10. Eu te convido para acompanhar este trecho comigo. Leiamos. O Senhor Deus me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta o meu ouvido para que eu ouça como aqueles que aprendem. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde nem me retraí. Ofereci as costas aos que me batiam e o rosto aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspiam em mim, porque o Senhor Deus me ajuda. Por isso, não serei humilhado. Por isso, fiz o meu rosto como uma pedra e sei que não serei envergonhado. Perto está o que me justifica. Quem ousará entrar em litígio comigo? Compareçamos juntos diante do juiz. Quem é o meu adversário? Que se aproxime de mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem poderá me condenar? Eis que todos eles envelhecerão como a roupa. A traça os comerá. Quem de fato teme o Senhor e ouve a voz do seu servo? Aquele que anda em trevas, sem nenhuma luz, confie no nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Os cânticos do servo são parte de uma única peça poética entre os capítulos 40 a 55 da profecia de Isaías. Esses 16 capítulos juntos formam um grande hino dramático que representa a resposta do Senhor à condição decaída do seu povo. A verdade é que a história de Israel sobre a ótica dos profetas é uma grande síntese sobre dois aspectos teológicos. Por um lado, os profetas são uma grande voz de denúncia ao pecado e à desobediência. As crônicas e as histórias dos reis de Israel demonstram isso. Há uma trágica degeneração do poder real e da linhagem dos homens de Israel. Reis fracos e perversos como Acaz e Manassés protagonizam o abandono do povo ao Senhor Deus. Eles fracassam em preservar a aliança. Intencionalmente abandonam a lei de Deus. Por outro lado, os profetas são privilegiados com um vislumbre histórico redentivo sobre o futuro. Eles sabem que a casa dos homens caiu, mas o Deus fiel à aliança redimirá seu povo do seu mau caminho. Deus nivelará os outeiros, retificará os maus caminhos, demonstrará misericórdia ao seu povo e mudará o seu coração. Deus, de fato, manifestará a sua glória e salvará os homens caídos. Esta é a mensagem. Portanto, um aspecto fundamental do movimento profético é a teologia da esperança. E a esperança está contida em um único nome dentro da visão profética. Chama-se Messias. De forma que a principal função profética nos períodos pré-exílio e exílio será filtrar os anseios do povo para este Messias, prometido pelos profetas e pela própria lei. Isaías chama este Messias de servo do Senhor. E nessa formidável peça poética entre os capítulos 40 e 55 de Isaías, o Messias protagoniza os momentos altos do grande drama da redenção. São 4 momentos que o servo do Senhor aparece e rompe o fluxo do drama e contracena um momento solo. Isaías capítulo 42, versos 1 a 9, Isaías 49, verso 1 a 9, Isaías 50, versos 4 a 9 e Isaías 52, verso 12 a Isaías 53, verso 12. 4 momentos, 4 cânticos do servo que irá sanar a esperança de seu povo caído. Especificamente, no capítulo 50, versos 4 a 9, que é o texto da nossa meditação, nós vemos o servo do Senhor personificar e cumprir com justiça tudo aquilo que em contraposição correspondia à condição decaída de Israel. E, fundamentalmente,
O refrão que grita mais alto nesta canção é o verso 6. Abre aspas. Ofereci as costas aos que me batiam e o rosto aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspiam em mim. Este segundo cântico do servo basicamente demonstra o contraste que existe entre o caráter do servo do Senhor e o caráter decaído do seu povo. Ele é esbofeteado e não revida ou esconde. Ele é afrontado e cuspido, mas mesmo assim não há desvios de caráter ou descontrole, como nós fazemos. A intenção disso não é criar um distanciamento entre Deus e o seu povo. Absolutamente não. Porque este servo que triunfa onde nós falhamos é aquele que nos reveste com seus méritos onde também nós não merecíamos. Um olhar mais atento a esta canção nos mostra que estes 7 versículos agrupam 3 declarações essenciais sobre o servo do Senhor. É sobre isso que eu quero trazer a você de maneira muito breve. Primeiro, o servo do Senhor é aquele que restaurará a esperança do seu povo. O juízo do Senhor havia sido proferido sobre Israel. Os assírios e os babilônios assolariam as cidades dos 2 reinos, Israel e Judá, e o povo se tornaria escravos novamente, até que o Senhor os libertasse por mão de Ciro da Pérsia. O enredo histórico para Israel, neste momento, era realmente negativo e trágico. E a pergunta é, como Israel poderia ter a sua esperança restaurada? Sem esperança, mesmo os homens mais fortes colapsam em terror. Porque a esperança é a afeição que mantém os seres humanos confiantes, apesar do caos existente. É a esperança que nos leva a assumir riscos, convictos de que haverá um futuro melhor. Contudo, o coração do povo seria esmagado. As coisas como o poder, a riqueza, a realeza ou mesmo o templo, que eram motivos de orgulho e confiança excessiva do israelita, seriam tirados violentamente pelo exílio. Então, como encontrar esperança? E a mensagem do cântico é: o Senhor Deus me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Verso 4. Quando nós refletimos que o servo do Senhor é aquele que restaura a esperança, fica mais claro para nós que, na verdade, este servo é Jesus Cristo. Ora, porque foi Jesus quem disse que o coração de vocês não fique angustiado, vocês creem em Deus, creiam também em mim. João 14, verso 1. Enquanto seus discípulos sentiam-se desanimados e cansados. Ele é aquele que ensina com sabedoria e poder, como alguém que tem autoridade, de acordo com o evangelista Mateus no Sermão da Montanha, capítulos 5 a 7. Ele é quem, conforme nos diz o apóstolo Paulo, encherá o nosso coração de, abre aspas, alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Romanos capítulo 15, verso 13. Jesus é a esperança, porque mesmo embora a sua presença física não esteja conosco, ele nos enviou o Consolador amado para aquecer nossos corações quando o nosso mundo desmorona. Quando o coração é abatido, é a voz do servo do Senhor que o seu coração precisa ouvir. Segundo, o servo do Senhor é aquele que reveste o seu povo com a sua própria justiça. Os versos 6, 7 e 9 dessa canção do servo nos mostram um servo que é atacado por seus inimigos. O verso 6, por exemplo, fala que ele é agredido por violência física. E aqui nós temos mais um correspondente que aponta para o martírio de Jesus. Jesus foi difamado por seus adversários, os fariseus e escribas do seu tempo. Enquanto caminha para a cruz, ele será brutalmente torturado em seu corpo. Os evangelhos mostram que Jesus foi esbofeteado, cuspido, zombado e morto na crucificação romana. E aqui o servo é aquele que não revida seus inimigos. E a razão clara para isso é a sua confiança no Senhor. Por 2 vezes a canção do servo entoa o refrão: o Senhor Deus me ajuda, versos 7 e 9. Quando olhamos para o ensino apostólico, nós descobrimos que o caráter de Jesus e a sua obediência à lei acumula justiça sobre si, pois, embora sendo tentado como nós, ele não falhou. E isso se aplica também a Israel. A casa de Israel havia definitivamente abandonado a lei e quebrado a aliança. E o servo tipifica justamente o caráter que deveria ter sido demonstrado por Israel. Então, porque ele é justo, ele entoa:
Perto está o que me justifica. Quem ousará entrar em litígio comigo? Compareçamos juntos diante do juiz. Quem é o meu adversário? Que se aproxime de mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem poderá me condenar? Versos 8 e 9. Na teologia neotestamentária, a justiça de Cristo é entendida sobre dois aspectos. Jesus é condenado a uma morte que não merecia. Ele assume sobre si a ira que deveria ser depositada sobre nós. Em contrapartida, a justiça que ele acumula em razão da sua obediência e martírio é compartilhada e depositada sobre o seu povo. De forma que, onde fracassamos, ele é aquele que nos sustenta. Nós recebemos a sua justiça enquanto ele recebe a nossa punição. Terceiro, o servo do Senhor é aquele que conduz o seu povo a Deus. O verso 10 conclui o cântico com um convite do servo do Senhor. Quem de vocês teme o Senhor e ouve a voz do seu servo? Aquele que anda em trevas, sem nenhuma luz, confie no nome do Senhor e se firme sobre o seu Deus. Verso 10. Se o problema de Israel era ter desviado seu coração do Senhor, o Messias é aquele que, depois de libertar o seu povo, o conduz de volta ao caminho. E o caminho de volta sempre será Deus. E o servo fala sobre duas coisas que precisam nos fazer refletir sobre o nosso retorno a Deus. Ele fala de confiar no nome do Senhor. Nós temos um grande problema de confiança, haja visto que confiamos em uma série de coisas materiais. E se não as temos, a nossa confiança é perdida. Ele também fala sobre firmar-se sobre o Senhor. Isso complementa o que significa confiar. Confiar é ter Deus como apoio. Davi ilustra isso no Salmo dizendo: uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus. Salmo 20, verso 7. Portanto, a questão que o cântico do servo traz para mim e para você é: para onde o seu coração vai e se firma quando o seu mundo desmorona? Saiba que o servo do Senhor, Jesus, é aquele que libertou o seu povo do cativeiro por meio do martírio e do derramamento de sangue. Lembre-se, a verdadeira esperança, a esperança que o seu coração realmente precisa, está contida em Jesus e no seu sacrifício. Que nessa Páscoa você se junte ao coro do povo de Deus e exalte e adore o nome do Senhor Jesus por sua morte e ressurreição. Que Deus o abençoe.